Boa noite a todas, a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Sempre muito bom assim trocar conhecimento, falar um pouquinho agora para vocês mais sobre a parte, né, de decisão e tecnologia como apoio ao processo decisório, né? Então, decisão e informação na gestão pública. E vocês têm todo o material, mas é sempre legal esse momento onde a gente pega alguns tópicos do material e aí pode falar com um pouco mais de calma, pode destrinchar um pouco melhor. E hoje eu escolhi falar um pouquinho sobre gestão do conhecimento e sobre Balance Scorecard. Eu acho que a conversa vai ser bacana. E o que eu peço é o seguinte, que vocês possam interromper. Eu não vou conseguir ver o chat enquanto eu estou no modo de apresentação, mas Graça vai me ajudar e à medida que vocês forem colocando suas dúvidas, suas questões, comentários, ela vai poder me interromper a qualquer hora, a qualquer momento, sem nenhuma restrição, tá? Então, a ideia é que seja o processo mais dialógico possível, né? Que esse modo nos permite. É claro que a gente, às vezes, sente falta do presencial, do tete-a-tete, do olho no olho, mas certamente assim, a tecnologia nos ajuda, nos permite estar juntos aqui, mesmo com cada um de nós em lugares bastante distantes, né? Então, temos esse lado positivo. Então, é isso. Se ninguém tiver nenhuma questão, eu vou começar a apresentação. No final, também tem um convite a fazer para vocês, mas deixa para o final. Então, vou entrar e vou compartilhar o PowerPoint e a gente vai começar a nossa conversa. Aqui. Todos estão vendo? Graça, por favor, me sinalize aí se está dando para ver a tela. Ok, professor, ok. Então, é isso. A nossa apresentação hoje é relativamente simples, são 3 tópicos. A gente vai falar um pouco sobre gestão do conhecimento, sobre Balance Scorecard e sobre definição de indicadores. E eu acho que em qualquer organização, mas muito na gestão pública, né, essas 3 ferramentas, assim, o fato da gente ter o conhecimento sendo gerido no sentido de que ele possa ser estruturado e compartilhado, o Balance Scorecard como ferramenta de planejamento e de construção de uma estratégia muito direcionada que abrange todas as atividades de uma organização e correlaciona os seus principais processos de uma forma muito articulada. E os indicadores como mecanismos importantes para que a gente tenha uma verdadeira gestão, né? E aí eu sempre me repito, eu sempre gosto de colocar a gestão com aquele ciclo do PDCA, né? O planejar, executar, controlar e avaliar. A gente não consegue controlar e avaliar se a gente não definir indicadores de uma forma satisfatória e se a gente não usar esses indicadores e suas medidas como insumo para o feedback para os próximos ciclos, já que o processo de PDCA, como a gente bem aprendeu desde o início, ele é um processo cíclico que acontece a partir de alternâncias dessas atividades que se repetem: planejar, executar, controlar e avaliar. Então, vamos começar falando de gestão do conhecimento. Tá? Então, uma visão geral da gestão do conhecimento trata, né, a GC, a gestão do conhecimento, como o processo de criar, identificar, integrar, recuperar, compartilhar e utilizar o conhecimento dentro da empresa. Então, essas ações aí que estão associadas a esses verbos que eu acabei de falar, elas são extremamente importantes para definir que há uma gestão do conhecimento em curso. Então, a criação é quase que lugar comum, né? As organizações, mesmo que elas não façam gestão do conhecimento, elas vão estar criando de alguma forma conhecimento. Mas esse processo que envolve a identificação, a integração, a recuperação, o compartilhamento, né? E com essas ações permitir uma efetiva utilização do conhecimento da empresa é que vai fazer com que reconhecemos que uma organização ela adota, né, como prática a gestão do conhecimento. Então, para nós aqui, a gestão do conhecimento, de uma forma mais simplificada, vai ser simplesmente a capacidade de transformar o conhecimento em resultados imediatos que ajudem na melhoria da gestão pública a partir da sua estruturação, da sua disponibilidade
e da possibilidade de estar recuperando essa informação, então da sua recuperabilidade, tá? E aí, né, a gente tem esse conhecimento exatamente nessa interseção entre as nossas crenças e as nossas verdades, né? É logicamente que agora, já depois da eleição, essa questão de crenças e verdade deram muito pano para manga e muita confusão. Mas existe uma interseção, né, importante, onde aquilo que a gente crê é verdade, e aí está o conhecimento. É isso que nos interessa mais de perto na nossa conversa de hoje à noite. Então, vamos começar a desenvolver essa ideia da gestão do conhecimento bem lentamente. Primeiro, vamos pensar numa estrutura que é um terreno, e esse terreno não tem nada construído. É um terreno livre aqui, estou colocando como exemplo uma estrutura de 360 metros quadrados, 30 por 12, onde você pode fazer uma construção. Nesse terreno, você pode criar estruturas que vão ser construídas sobre esse terreno, por exemplo, alguns edifícios, né? Um edifício que vai ser construído. Dentro desse edifício, você vai ter vários apartamentos. Esses apartamentos, ele tem lá seus componentes, né? Então, salas, né? Quartos, gabinetes, banheiros, etc. E, muito frequentemente, né? Se a gente for pedir, por exemplo, para um arquiteto para ele decorar, para ele dizer como deve ser definido esse ambiente, ele vai procurar nos conhecer melhor, né? Então, o uso melhor do componente se dá na hora que o conceito de cada ambiente fica claro para o arquiteto. Ele estabelece um conceito. Esse espaço aqui é o que para você? Esse espaço aqui, para mim, é um local de trabalho. Então, ele vai pegar aqueles 10, 12 metros quadrados, 8 metros quadrados, e vai fazer com que ele se adeque o máximo possível a um local de trabalho. Esse local, para mim, é um local de lazer. Um local que eu gosto de ler, de ver televisão. Então, vou transformar esse espaço aqui num espaço em que você possa estar utilizando quando você quer relaxar, quando você quer estar entre amigos, quando você estiver usando seu tempo livre. Então, essa conceituação, essa definição de cada ambiente é essencial para que ele tome a forma, né, que você necessita, que você gostaria que tivesse. Então, esse processo que a gente vai ver de gestão do conhecimento, que passa exatamente pela definição daquelas estruturas básicas de conhecimento, segue exatamente esse passo a passo, né, do terreno, com os edifícios, com seus apartamentos, e cada apartamento com os seus compartimentos muito bem definidos, né, com seus espaços muito bem definidos. Então, eu vou utilizar como exemplo um processo que eu quando estava no Sebrae, desenvolvi, que foi definir quais eram as caixas de conhecimento do Sebrae, ou seja, aquelas informações que são básicas para que a gente compreenda a organização Sebrae, né? Para que o Sebrae possa executar as suas atividades e cumprir a sua missão da melhor forma possível. Então, eu vou começar com o setor segmento, vou me deter um pouco mais no setor segmento, e depois vou passar mais batido sobre o resto. Só para vocês terem uma ideia. O que acontece? O Sebrae, ele, como procura incentivar a competitividade da pequena empresa, ele faz muitos estudos e traz muitas informações sobre pessoas que desejam empreender ou são empreendedores em determinado segmento. Então, se eu vou montar uma padaria, né, o Sebrae frequentemente faz estudos sobre competitividade de padaria, né? E aí tem várias informações sobre o setor segmento, informações de quantas padarias tem naquela localidade, informações relativas ao faturamento médio das padarias, né? Informações relativas ao processo produtivo, como é que é a logística que envolve uma padaria, quem são os fornecedores, né? Qual é o tipo de cliente. Então, tem várias informações. E, muito frequentemente, o Sebrae demanda estudos ou demandava estudos, e você tinha estudos muito diferenciados, em que você não conseguia ter uma dinâmica. Você tinha uma fotografia que era tirada de um determinado ângulo, e você tinha outra fotografia que era tirada de um ângulo completamente diferente. Então, você não tem uma informação assim dinâmica sobre a evolução daquele setor segmento. E se você padroniza, se você cria, né, uma caixa de conhecimento que diz, para a gente, setor segmento pressupõe conhecer todas essas informações.
você padroniza todos os tipos de estudos que vão haver sobre qualquer setor segmento com aquele conjunto de informações ali. Né? Então, um segundo estudo ele vai exatamente ter a mesma estrutura que o primeiro, com informações atualizadas. Tá? A outra informação que é muito importante para o Sebrae é conhecer o perfil de público. Tem vários perfis de públicos, então, com as respectivas informações. O Sebrae tem várias soluções prontas que são oferecidas aos clientes Sebrae. Então, também conhecer as soluções. Tem uma lista de credenciados de consultores e fornecedores. É importante ter informações específicas sobre eles. O Sebrae precisa compreender a ambiência de negócio, suas respectivas informações. Informações sobre o território onde atua, informações relativas ao orçamento, indicadores, projetos, editais. Se o Sebrae tiver essas informações mapeadas e compartilhadas, né, ou seja, fazendo com que cada empregado, né, do Sebrae, cada colaborador, consiga enxergar essas informações do mesmo jeito, certamente isso ajudará muito no fluxo do conhecimento. Né? Ou seja, quando a gente pensa aqui em soluções, a gente tem soluções para diversas áreas, mas não tão claras, por exemplo, quais são as áreas. O Sebrae tem solução para a área de marketing, solução para a área de gestão de pessoas, tem soluções para a área de gestão financeira. Mas se você perguntar para alguém do Sebrae qual é o conjunto de áreas que o Sebrae tem soluções, eles poderão ter dificuldade de dizer. Né? E o importante é que todo mundo A Lua olhe... está falando aqui, professor, que foi instalado na Prefeitura de Pindaí, né? A Sala do Empreendedor, parceria com o Sebrae. Sim. E Prefeitura. Pois é, né? Tem vários locais que o Sebrae instala essa sala do empreendedor e sempre eu acho que o Sebrae tem muitas soluções e muita informação para dar. Mas certamente ela qualificará muito a sua atividade à medida que ela conseguir estruturar melhor esses conhecimentos e fazer com que todos olhem para, né, essas informações do Sebrae da mesma forma. E aí eu vou tentar, via setor segmento, deixar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer com essas caixas do conhecimento. Então, eu posso, por exemplo, ter aqui um perfil de público do Sebrae. Então, eu defino aqui informações agregadas que caracterizam amplamente o público efetivo e potencial do Sebrae, incluindo MPEs, MEIs e produtores rurais. A quantidade de empresas por tipo de pequeno negócio, o faturamento médio, as características dos sócios, o tempo médio de funcionamento são alguns dos componentes dessa caixa que reúne estatísticas agregadas sobre os pequenos negócios no Estado. Deve ser considerado, nesse caso, também informações demandadas aí por uma área específica do Sebrae. Então, eu estou definindo, né, quando ele falar do perfil do público, eu tenho que saber se eu sou um cliente do Sebrae, como que eu me enquadro? Eu me enquadro segundo essas caixas aqui. Ou eu vou ser uma microempresa, ou você é uma pequena empresa, ou você é um MEI, ou você é um produtor rural. Tá? E que informação que o Sebrae quer ter sobre cada um desse tipo de público? A quantidade de empresas que eu tenho, né, por tipo de negócio, por microempresa, por pequena empresa, por MEI, por produtor rural. Né? Qual é o faturamento médio de cada um deles, quais são as características dos sócios, qual é o tempo médio de funcionamento. Então, você tem uma série de informações que estão previamente definidas. E aí, a gente tem exatamente os conhecimentos críticos sobre pequenos negócios a partir dessas 10 caixas de conhecimento que eu vou explorar melhor a questão do setor segmento. Tá? Deixa eu explorar melhor a questão do setor segmento e depois voltar, que eu acho que vai ficar melhor. Então, eu vou caracterizar aqui o setor segmento. Um setor segmento é uma área de atuação. Então, por exemplo, padaria é um setor segmento, padarias. Restaurantes é um setor segmento. Oficinas mecânicas, né, também são um setor segmento, formam um setor segmento. Farmácias, outro setor segmento. Tá? Escolas, outro setor segmento. Produtores de leite, é outro setor segmento. Então, é a isso que eu me refiro quando eu estou falando de um setor segmento. É um segmento específico da economia. Então, para eu descrever plenamente as informações que são necessárias para o setor segmento, até para que isso balize os meus estudos e a minha estruturação de informação,
eu vou descrever o tipo de empreendimento que compõe o setor segmento, aí uma descrição textual. Eu vou falar da cadeia produtiva, vou representar a cadeia produtiva do setor segmento para que eu possa situar esse setor segmento com seus fornecedores e seus clientes. Eu vou olhar para o ambiente externo, identificando ameaças e oportunidades, porque isso é extremamente importante. Por exemplo, se alguém quiser investir no setor de cinema, né? Alguém está pensando em abrir um cinema, digamos. Logicamente que a gente falar dos serviços de streaming, de como eles crescerem, como eles devem crescer nos próximos anos, mostram que as ameaças para o negócio de cinema são muito altas. Então, quando a gente vai contratar um estudo sobre um setor segmento, é importante que traga essas informações que sinalizam para o cara que é um potencial investidor naquele tipo de negócio, é um interessado em investir naquele negócio, o que pode estar ameaçando futuramente esse negócio, que oportunidades estão sendo criadas que podem ser melhor aproveitadas por ele em relação a esse pequeno menor negócio. Então, dentro do setor segmento, para cada município específico, a gente vai ter informações do mercado, o número de pequenos negócios por porte, por bairro, né? A produção agregada por bairro e total, o número de empregos gerados por bairro e total, o valor agregado gerado, a participação daquele setor segmento nos PIBs municipais e estadual para ver a importância daquele setor segmento dentro daquele município, olhar para o ambiente interno também, né, para verificar assim, forças e fraquezas daquele setor segmento naquele local e, eventualmente, a existência de empresas âncoras ou líderes em papéis exercícios. Tem mais. Né? O que é importante a gente verificar aqui é que, hoje, o Sebrae ele tem vários estudos que produzem documentos com essas informações. Então, eu quero um estudo atualizado da cadeia do leite. O cara vai lá e faz uma pesquisa, olha alguns municípios, pega essas informações, nem sempre com o mesmo conjunto, o mesmo roteiro de demandas, né? E essas informações ficam no papel, num DocX, que, se você quiser ter acesso, você tem que chegar lá e identificar esse DocX e colher as informações. É completamente diferente se a gente pega e define essa caixa de conhecimento e você estrutura um banco de dados, e nesse banco de dados, você que é interessado em fazer um investimento para produzir leite, para ser um produtor de leite, você vai clicar lá, tem vários segmentos, padaria, restaurante, oficina mecânica, beleza, produtor de leite. Aí você seleciona o produtor de leite. Aí você tem todas as informações estruturadas sobre aquele setor segmento. A descrição do que é aquela atividade, como é que é a cadeia produtiva, como é que está esse negócio em termos de possibilidades futuras em função das ameaças que pairam sobre o setor e das oportunidades que podem ser criadas. Para o seu município específico, você vai conhecer o mercado, vai ver quantos concorrentes você tem, vai ver por bairro, né? Aí, no caso do produtor de leite, essa questão do bairro não faz muito sentido, porque você é diferente, por exemplo, de um mercado, diferente de uma farmácia, que você geralmente atende o seu entorno. Mas para setores que você está atendendo em torno, essas informações aqui são relevantes. Então, na hora que você define a caixa de conhecimento, você pode estruturar a informação. Isso é que é importante, né? Se você não tem essa informação definida, ou seja, o que compõe a informação relevante para o setor segmento, você tem muito mais dificuldade de desenvolver o banco de dados. Então, quando uma pessoa for consultar o Sebrae, ela vai te entregar um documento, um papel com 100, 150 páginas, que o consultor desenvolveu e que você vai ler e você vai, eventualmente, pegar as informações que lhe interessam. Aqui não. Você já tem com a base de dados, à medida que você estrutura a caixa do conhecimento, você vai naquele setor segmento que te interessa e você vai ter as informações todas estruturadas, né, e que vão ser consumidas e acessadas de acordo com o seu interesse. Então, vai estar lá o menu com todas as possibilidades de setor segmento, e dentro do setor segmento, um conjunto de informações que poderão lhe servir. Tá? Então, na caracterização do setor segmento, ainda tem mais informação. Então, tem informações sobre competitividade, como é que está o ambiente tecnológico, né? Quais são as novas tecnologias que podem ajudar esse negócio a ser mais competitivo. Como é que o consumidor que consome esse produto, ele define os seus critérios de compra, quais são os principais diferenciais que levam um consumidor a escolher a empresa A e não a empresa B, né? A qualificação profissional, o que é importante, né? O que é exigido de um profissional qualificado para atuar no setor? Quais são as tendências? Quais são os fatores de diferencial competitivo?
né? Por exemplo, você vai produzir cerveja, a qualidade da água é um diferencial competitivo. Você vai falar de turismo, atrações culturais, pode ser um diferencial competitivo. Então, e para cada município e para aquele setor segmento, falar de alguns diferenciais competitivos locais. Aí entra a parte de logística, cadeia de suprimentos, com fornecedores, com a gestão da cadeia de suprimentos, com a logística de distribuição, a ambiência que existe para o setor segmento, com a regulação específica, as regras do jogo que se aplicam, as linhas de crédito podem ser específicas, os incentivos fiscais específicos, as políticas públicas específicas, e depois a governança desse setor segmento. Então, você vai olhar para aquele município, para um território a ser definido, quais são as instituições que apoiam aquele setor segmento, quais são os papéis delas, como é que elas suportam aquele setor segmento, se existem redes, se existem associações empresariais, outros mecanismos que ajudem as empresas a serem cooperativas, colaborativas entre si. Tá? Então, esse primeiro passo, como eu tinha falado, é exatamente... deixa eu ocultar aqui, para não me atrapalhando um pouco. Definir as caixas de conhecimento, e definidas as caixas do conhecimento, então, a gente passa... Não está passando aqui. A gente passa a definir essa estrutura. Então, no setor segmento, como vocês viram, a gente tem a informação de ambiência, de características, de competitividade, de logística e cadeia de suprimento e de governança. E cada um desse bloco de informações tem suas informações específicas definidas. Tá? Então, o fato de a gente entender a caixa de conhecimento do setor segmento, com esses 5 grandes componentes, e olhar para cada componente com as suas respectivas informações, faz com que haja uma padronização e uma possibilidade da gente estruturar a informação. E estruturar a informação é a melhor maneira de você ter acesso à informação, né? Então, o que diferencia fundamentalmente dado de informação é quando você tem um certo nível de estruturação, quando você tem um certo refinamento, e ela se apresenta de uma forma mais interessante para que seja consumida e útil para nós que queremos informação. Então, eu pergunto para vocês aqui, né? Se vocês forem ao Sebrae para interessados em fazer investimento, vocês vão preferir receber um relatório em papel com 150, 160 páginas, que vão ter algumas dessas informações, ou você chegar e acessar um sistema onde você vai ter acesso não somente ao setor segmento que a princípio lhe interessa, como você vai ter outras informações do setor de segmento que vão permitir até despertar o interesse para uma outra atividade econômica em função das informações que você vai estar lendo lá. Opa, aqui eu tenho uma participação no PIB importante, então significa que esse negócio ele tem uma importância naquele local. Eu tenho profissionais qualificados naquele município. Eu tenho, efetivamente, diferenciais competitivos aqui, né? Eu tenho alguma estrutura de suporte, como eu estou olhando aqui. Eu tenho várias organizações que apoiam. Eu tenho secretarias de Estado, eu tenho o Sebrae atuando colocando como prioridade esse setor segmento. Então, eu tenho um olhar panorâmico sobre tudo que me interessa no que diz respeito ao setor segmento. E isso só é possível na hora que você estrutura a informação e você define tudo que caracteriza a caixa de conhecimento setor segmento. Está dando para acompanhar até aí, pessoal? Tudo ok, professor. Beleza. Então, está sem muita participação, só umas 2 alunas que falaram que as prefeituras do setor onde elas trabalham têm agora Sebrae, por sinal, tem uma que faz parte da comissão de instalação. Legal, bom saber. Então, assim, a gente tem as caixas do conhecimento que se desdobram em estruturas, né? Então, a gente tem as 10 caixas e cada caixa tem suas estruturas informacionais. Aí a gente vai para o terceiro passo, que é o dicionário de dados. Se vocês olharem aqui, na hora que eu fui descrever essas estruturas aqui, deixa eu voltar. Eu falei aqui, por exemplo, de gestão da cadeia de suprimentos, falei de logística de distribuição, né? Falei aqui de valor agregado gerado. Nem sempre essas informações elas são facilmente compreendidas por quem está olhando a informação.
Então, eu preciso de um dicionário de dados que me especifique claramente o que seria aquela informação. Porque na hora que isso está pronto, né, valor agregado gerado, eu vou passar para um consultor, né, que vai me gerar uma informação sobre o setor segmento, uma especificação do que ele deve me entregar, ele vai ter lá uma descrição do que é valor agregado gerado, de tal forma que ele vai me entregar exatamente o que eu quero quando eu estou falando de valor agregado gerado. Então, meu terceiro passo é criar informações específicas sobre os componentes dessa estrutura de dados. Então, eu vou destrinchar, né? Eu vou falar especificamente aqui. Então, competitividade. Competitividade é uma das 5 dimensões que tratam do setor segmento. Então, competitividade, ambiente tecnológico, critérios de compra, qualificação profissional, tendências, fatores de diferencial competitivo, etc. Tem tudo isso aqui na competitividade. Agora, no dicionário de dados, eu vou pegar os termos que estão ali e vou definir como se fosse um dicionáriozinho mesmo. Então, cadeia produtiva. Então, a cadeia produtiva, quando ela for apresentada, ela deve ser apresentada como uma sucessão de operações ou de estágios técnicos de produção e distribuição que são integradas, realizadas por diversas unidades interligadas com uma corrente, desde a extração e manuseio da matéria-prima até a distribuição do produto. Então, é isso que eu quero. Na hora que o consultor for me colocar no estudo o que é uma cadeia, o que é a cadeia produtiva associada ao leite, eu vou ter desde a extração do leite até a distribuição do produto com todas as etapas que compõem. De tal forma que não tenha erro, não tenha nenhuma dificuldade, né, de estruturar essa informação sobre o setor segmento de leite, porque todos os componentes estão definidos e porque cada componente está muito bem especificado a partir do dicionário de dados. Tá? Então, aí depois, olhando para uma organização, que por acaso essa que a gente está utilizando como foco é o Sebrae, eu tenho essas informações aqui, informações de ambiência, informações de características, informações de competitividade, informações da logística desses clientes, informações de governança. Quem é o cara na organização, na estrutura organizacional, que é responsável por manter essas informações atualizadas? Isso é muito importante, né? Então, eu tenho as grandes caixas do conhecimento, que é o conhecimento que eu preciso reunir para poder gerir bem aquela organização. Eu tenho os componentes, a estrutura de cada caixa de conhecimento, e eu tenho dentro da organização quem deve prover essas informações. Não necessariamente as informações sobre competitividade de um setor produtivo, elas vêm de uma unidade interna do Sebrae. Mas se houver algum estudo, alguma contratação, eu sei quem é que vai gerar essas informações aqui dentro. Tá? Então, isso é muito, muito importante. Os responsáveis pelas representações de cada componente das caixas de conhecimento. Tá? Então, eu vou definir as origens da informação de cada caixa de conhecimento por 2 perspectivas. Primeiro, se eu tiver um responsável interno pelo provimento da informação, eu vou definir que é essa estrutura. Então, um setor, uma divisão, uma pessoa, uma coordenação. Se essa informação vem de fora da organização, eu vou dizer qual é a fonte externa dessa informação. Então, muitas vezes, a gente tem uma informação que está estruturada dentro de uma base de dados e essa informação vem do IBGE, ela vem da ONU, ela vem do Banco Central, né? Alguns indicadores que são importantes na gestão pública, eu vou estar lá definido da onde que essa informação vem. Porque aí eu tenho muito frequentemente a fonte primária, que é aquela fonte que eu vou, inclusive, divulgar quando aquela informação for divulgada, quem é que é o responsável que dá a garantia de que aquela informação é confiável. Tá? Então, por exemplo, se eu estou falando de número de pequenos negócios em um município por porte por bairro, o Sebrae hoje tem um sistema super interessante, né, que é um sistema que, se você estiver interessado em empreender em um determinado negócio, você vai consultar esse sistema e ele vai te dizer se naquela localidade em que você pretende, aquilo ali é um local quente, é um local frio, se na verdade ele já está muito aquecido, já tem mais empresas do que deve ter, se tem menos empresas do que deve ter, qual é a receita média das pessoas que moram nessa localidade para ver se você tem poder aquisitivo alto, se tem poder aquisitivo baixo. Ele vai te dar algumas sugestões de negócio para aquela localidade, talvez setores e segmentos que estão menos saturados.
Então, você tem uma solução que foi dada por uma empresa chamada de Wide Geo Solution, e que ela tem uma base de dados da Receita com esse número de pequenos negócios, que ela ajuda a fazer com que o potencial empreendedor ele avalie se aquele negócio é compatível com a localidade no qual ele quer se instalar. Tá? Então, eu estou definindo aqui. Quem me dá o número de pequenos negócios no município qual e para o bairro é a base de dados da Receita a partir do sistema da Wide Geo Solution. E quem é o responsável interno por essa informação? Né? Quem é que eventualmente vai negociar se essa informação estiver desatualizada ou precisar de alguma reparação porque há alguma não conformidade? É uma unidade da divisão da diretoria de IRAT, que se chama UAIN, Unidade de Atendimento. Eu não lembro mais o que é o UAIN. Tá, mas é uma unidade de atendimento do SEBRAE. Então, essa unidade, UAIN, ela seria responsável por garantir a fidedignidade e a tempestividade também dessa informação na hora que ela for demandada. Beleza? Então, a origem da informação. Então, agora temos as caixas de conhecimento definidas, com a estrutura de cada caixa de conhecimento, com o dicionário de dados que especifica e caracteriza, né, e define cada elemento da caixa de conhecimento e quem é responsável por gerar cada uma das informações. E aí eu tenho um quinto passo, que aí extrapola, que é exatamente definir as visões, as consultas e relatórios de cada caixa de conhecimento que interessam a cada unidade do SEBRAE Bahia. Então, a partir daquele conjunto de informações que determinam um setor-segmento, eu posso ter para a unidade de atendimento interno uma estrutura, eu posso ter para uma unidade de internacionalização outro conjunto de informações necessárias, ou seja, cada um vai especificar as consultas e relatórios de acordo com os seus interesses e da forma que consome a informação. Mas o conjunto de informações para o setor segmento é aquele que foi especificado. Agora, cada um tem a sua visão, a sua forma de extrair as informações e olhar para as informações segundo aquele olhar que mais lhe interessa e que mais é afeito ao tipo de atividade que é desenvolvida naquela unidade. Tá claro, pessoal? Tem uma aluna que perguntou, Priscila, né? Unidade de Assessoria Internacional, né? Que é o ONI. O AIN... Unidade de Atendimento Individual. Eu não me lembro bem. Eu certamente não vou lembrar aqui, mas é o AIN. Deixa eu voltar aqui, peraí. É unidade de atendimento individual. Unidade de atendimento individual, é isso mesmo. Que você tem uma unidade de atendimento individual e uma unidade de atendimento coletivo. Então, a UAIN é individual, exatamente. Quando você atende a cada empresa. E o AUAC, que é a unidade de atendimento à coletividade. É isso aí. Beleza? Né? Então, as questões, né, que nos interessam aqui é quais conhecimentos são os mais relevantes para aprimorar a gestão pública? Em que medida os processos estão desenhados para que esse conhecimento seja gerado? Claro que quando a gente se preocupa em informação, a gente precisa estruturar os processos para que essas informações sejam geradas, né? Essas informações precisam ser produzidas se eu quero que elas sejam construídas. Digamos, eu monto um processo em que eu tenho como olhando para uma universidade pública, né? Para ficar na minha zona de conforto. Né? Então, eu, como gestor, eu quero chegar e ajudar a minha decisão de que professores alocar no semestre seguinte, as avaliações que os alunos fizeram dele nesse semestre. Então, eu preciso ter um processo avaliativo. Né? Então, eu tenho que gerar essa informação, eu tenho que, de alguma forma, desenvolver um processo avaliativo nos quais os alunos, após cursarem uma determinada matéria, eles fazem uma avaliação da matéria e do professor, né, como facilitador dessa matéria. E essa informação, para ser consumida, eu preciso ter esse processo exatamente de avaliação. Se não houver esse processo de avaliação, se não houver um processo de
distribuir os questionários, ou mandar um link para o questionário, né, que essa pessoa responda, e que não haja alguém depois que trate esses dados e apresente essas informações, é impossível eu tomar essa decisão futura de designar professores segundo seus desempenhos, procurando otimizar, né, a alocação de professores. Então, os processos têm que ser desenhados para que os conhecimentos necessários eles sejam gerados. Tá? Como desenvolver parcerias para a permanente disponibilidade das informações que geram conhecimento? Então, informações que não são geradas da própria organização. Né? Por exemplo, na área de gestão pública, tem muitas informações e bases de dados que são extremamente importantes para o processo decisório. Tem bases de dados que são da área de saúde, bases de dados que são da área de educação, bases de dados socioeconômicas, né, que envolvem PIB per capita, que envolvem PIB por bairro, que envolvem expectativa de vida diferenciadas, que envolvem, inclusive, a pirâmide etária. Né? Eu, por exemplo, fiz um estudo e publiquei um artigo no início desse ano em que procurava explicar as diferenças nas taxas de mortalidade por Covid nos municípios brasileiros. E aí alguns aspectos foram importantes. A questão, né, de ser ou não uma região metropolitana, a questão do PIB per capita também foi importante. Né? Então, esses aspectos todos aqui são informações relevantes que eu tive que colher em base de dados socioeconômicos para poder olhar para o conjunto dos 5.570 municípios e poder identificar, dentre as diversas variáveis possíveis, aquelas que tinham maior poder de explicação. Então, a gente tem, e contei, né, com a SEI, que é a nossa superintendência ligada ao governo do Estado, para a produção de informações e decisões para a área de planejamento do governo, como parceiro para me gerar essas informações. Permanentemente, eu recorro a eles e eles me atendem muito prontamente nas minhas demandas para gerar informações que geram conhecimento. Tá? Então, é importante estabelecer parcerias. Então, como desenvolver processos permanentes de aprendizado a partir de benchmark? Né? Essa também é uma questão importante. Né? Na hora que a gente tem uma informação estruturada, a gente sabe exatamente o que a gente vai colher de informações quando a gente for fazer um benchmark. Por exemplo, eu sou o Sebrae e eu sou responsável por atender o segmento de oficinas mecânicas aqui em Salvador. E aí eu tenho aquele conjunto de informações, inclusive que falam, né, características da cadeia de suprimento, da logística, né, das competências internas, das forças e fraquezas. Se eu tenho essa estrutura de dados, quando eu vou fazer o benchmark, isso está muito mais facilitado, porque eu sei também que tipo de informações que eu vou lá observar, digamos, em outros Sebrais do Brasil e como que eles vêm desenvolvendo essas atividades junto ao setor de oficinas mecânicas. Eu não chego lá e digo, o que acontece aí de bom? É muito diferente quando eu chego com, digamos, um questionário com perguntas estruturadas, que eu já sei exatamente o que eu quero colher. Então, se eu tenho um processo eventual de benchmarking permanente, eu tenho que ter uma estrutura de dados definida que vai servir de modelo para que eu colete as mesmas informações em cada um dos lugares, até que eu identifique aonde que as boas práticas estão ocorrendo, né? Para eu identificar e para que eu crie processos para absorver essas boas práticas, né? E aí, quais ferramentas e aplicativos vão suportar essa estruturação? Então, assim, as ferramentas que vão ajudar no desenvolvimento dessas bases de dados para que eu tenha essa informação estruturada. Então, como vocês podem perceber aqui pela gestão do conhecimento, eu espero que sim, esse processo de usar, né, a informação, ele é um processo que depende muito mais de definições de estruturas de informação do que do processo digamos, de uso da tecnologia. Porque o uso da tecnologia é a ponta do iceberg, né? Mas que depende muito dessa qualidade que você vai ter em saber exatamente o que você quer, né? E permitir que as pessoas todas consigam olhar para aquela informação de uma maneira comum, né? Que você estabeleça uma forma padrão. Então, quando eu falo do setor segmento, eu falo que me dava muita angústia verificar que tinha estudos que geravam algumas informações e outros estudos que geravam informações complementares, mas que não eram exatamente articuladas ao primeiro.
Então, eu não sei como é que esse setor evoluiu exatamente da primeira para a segunda fotografia, né? Se eu quero formar um filme, essa sequência de quadros ela tem que fazer sentido, né? E o que significa que eu preciso ter informação estruturada. Tá? E esse é a etapa mais difícil do processo de gestão do conhecimento, é exatamente estruturar a informação, mas isso passa pelo processo de definição das informações críticas, né, para que você defina quais são as principais caixas de conhecimento, para que aí sim você possa definir quais são as estruturas dessas caixas, para que você possa especificar detalhadamente cada componente dessa estrutura, inclusive com um dicionário de dados, para que você possa definir quem é responsável por gerar essa informação, para que aí sim você possa criar os seus relatórios, as suas consultas, as suas visões próprias segundo os seus interesses mais individuais. Beleza? Alguma outra questão, Graça? Não, por enquanto é só boa noite. Então, assim, se eu fosse olhar para outra área da gestão pública, para a área de segurança pública, que caixas de conhecimento poderiam ser interessantes? Então, eu poderia ter uma caixa de conhecimento definindo os diferentes tipos de policiamento, definindo como é que se dá o patrulhamento, a permanência, a diligência, a escolta, né? Então, eu tenho uma definição completa dos tipos de policiamento. Os perfis criminosos, eu posso ter diversos perfis criminosos. As estruturas da área de segurança, o RH, o orçamento, as viaturas, as modalidades criminosas, os modos de operação dos grupos criminosos, as ocorrências, as tipificações das ocorrências violentas, as organizações criminosas, os indicadores de violência, os detentos, as características físicas e geográficas dos territórios, as características sociais dos territórios, né? Informações sobre veículos furtados, roubados ou clonados, mandados de prisão em aberto, desaparecidos. Então, eu posso ter um conjunto amplo de informações, mas eu tenho que... O nosso trabalho como gestor público é exatamente definir, né? Se nós não somos profissionais da área de tecnologia da informação, nós temos que saber o que eu preciso. Se eu sou um cara que quero melhorar a segurança pública, né, e quero ter as informações necessárias para atuar no sentido de intervir positivamente na realidade da segurança pública, que informações me são necessárias, né? E depois, como essas informações me devem ser apresentadas. Então, por exemplo, se eu falo de desaparecidos, né, então aqui eu tenho uma estrutura de informações para desaparecidos. Cada desaparecido, na hora que ele foi cadastrado no banco de dados, eu devo ter o nome dele, eu devo ter o apelido dele, porque muitas vezes, né, essas pessoas podem ter sofrido algum processo de adoecimento mental, elas podem estar meio inconscientes ou com uma perda, né, digamos, daquela sanidade perfeita. Às vezes ela se reconhece mais pelo próprio apelido, né? A idade, a raça, a altura, sexo, alguns detalhes ou especificidades que possam ajudar a identificar essa pessoa desaparecida, uma fotografia, a data de desaparecimento, o local de desaparecimento e eventuais informações complementares que podem ajudar. Então, se eu tenho uma base de dados desaparecidos, eu tenho que saber essa estrutura. Essa estrutura tem que ficar definida, né? Para que eu, quando cadastrar um desaparecido nessa base de dados, eu saiba exatamente quais são os campos que vão ser necessários para que esse desaparecido seja caracterizado da melhor forma possível. Tá? Então, primeiro, esse conjunto de informações ele tem que ser coletivamente exaustivo, ele tem que dar conta de tudo que é necessário para que eu possa melhorar o meu processo decisório e atuar melhor na área de segurança pública. Então, aqui eu tenho um conjunto das informações. E para cada informação, eu tenho que descrever exatamente a sua estrutura, né? Porque isso, sim, é que vai permitir que eu tenha sistemas informatizados. Tem uma pergunta, professor. Pois não. Professor Ubermaier consiste no processo de busca das melhores práticas de gestão da entidade em uma determinada indústria e que conduzem ao desempenho superior e faz comparação entre uma organização e outra. Isso é uma afirmação, né? Porque está definido benchmark, né? O benchmark é exatamente essa prática de você olhar para organizações semelhantes, nem sempre semelhantes, mas muito comumente semelhantes,
buscando identificar nelas o que é que elas têm de diferencial, de melhor, né, em termos de práticas, para que você possa ter exatamente uma absorção dessas boas práticas. Mas ela faz a pergunta, é Priscila, professor. Ela faz a pergunta, e o benchmark no setor público? Existe? Existe com muita frequência o benchmark no setor público. Você está atrás de melhores práticas. Por exemplo, eu discuto muito, né, que na universidade a gente ensina, mas pouco aprende. E eu estou falando dentro da gestão. Por exemplo, a gente tem assessorias de comunicação em diversas das unidades. Então, eu pertenço à escola de administração, eu tenho uma assessoria de comunicação. A faculdade de Direito tem a sua assessoria de comunicação. A faculdade de Comunicação também tem sua assessoria de comunicação. A faculdade de Engenharia tem sua assessoria de comunicação. Então, ela tem assim diversos processos que fazem parte. Por exemplo, ela tem que divulgar as principais ocorrências que ocorrem, as principais ocorrências da escola de administração ou cada uma das suas unidades. Como é que isso é feito? Alguns devem ter jornais, outros mandam e-mails periodicamente para cada professor, né? Eventualmente, você usa as redes sociais. Como é que cada unidade de comunicação usa as redes sociais para atingir os seus docentes, os seus discentes e os seus técnicos? Certamente, alguns têm mecanismos mais avançados e mais estruturados, outros têm uma ação mais tímida, né? Na área, por exemplo, de estágios. Você tem estágios ligados às 32 unidades e tem processos muito complexos que envolvem todo o trâmite do estágio, com a assinatura da pessoa responsável. E todo mundo fica inventando a roda porque você não tem um processo, por exemplo, de benchmark em que você junta os responsáveis pelos estágios de cada uma dessas unidades e faz com que eles interajam, com que eles aprendam, que eles peguem os processos mais bem estruturados e repliquem esses processos bem estruturados dentro das suas unidades. Então, o benchmark é exatamente o processo de aprendizado estruturado que faz com que você absorva e replique as melhores práticas. Não sei se respondi. Não tem mais observação. Pergunta. Quem fez a pergunta, por favor, Graça? Priscila, professor. Priscila Coutinho. Priscila Coutinho, ficou claro? Disse que sim. Ficou claro, professor. Obrigada. Certo? Então, com isso aqui, deixa eu ver, a gente termina essa primeira parte onde a gente falou de gestão do conhecimento. Então, eu já passei essa apresentação para o Wilson, ela vai ser disponibilizada para você, vai ficar lá no Moodle. Então, vou entrar agora na segunda parte, que fala exatamente do Balance Scorecard como um elemento essencial à execução da estratégia dentro da organização. Então, vamos conceituar o Balance Scorecard e depois vamos fazer um exemplo, né? Pelo menos pegando os elementos mais importantes do Balance Scorecard. O Balance Scorecard seria tipo um sistema, né, de avaliação balanceado, né, onde você tem um acompanhamento que procura dar conta de toda a organização. Porque muitas vezes você vai olhar para uma organização e vai procurar verificar se ela vai bem ou se ela vai mal a partir dos indicadores de resultado. Então, você tem lá os indicadores financeiros, os indicadores de satisfação dos clientes, são os indicadores mais finalísticos. E você deixa de olhar exatamente para aqueles indicadores que podem te levar a um desempenho superior. Muitas vezes, você tem indicadores que ainda não estão positivos, que ainda não são os melhores, mas você está com seus processos muito bem arrumados, você está com um modelo de aprendizado e de crescimento muito bem estruturado, o que significa que, muito possivelmente, quando você chegar mais à frente, isso vai se refletir nos indicadores junto aos clientes e vai se refletir nos indicadores financeiros. Então, assim, olhar só para a ponta do iceberg, às vezes, não é suficiente e não é a melhor forma de você compreender, né,
e avaliar uma determinada organização. Então, é por isso que a gente tem esse processo balanceado. Tá? Então, o Balanced Scorecard, o painel de desempenho balanceado, é exatamente um modelo de gestão que propõe às organizações apresentarem a sua estratégia a partir, geralmente, de 4 dimensões complementares, que são absolutamente interrelacionadas entre si. Espera, só um pouquinho. Perdão. Então, o Balanced Scorecard é esse modelo balanceado de gestão que propõe que as organizações apresentem suas estratégias a partir, normalmente, de 4 dimensões que são absolutamente interrelacionadas e que podem ter essa inter-relação explicada tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, conforme a gente vai ver. Tá? Isso vai ficar claro para vocês mais à frente. Então, por que utilizar o Balanced Scorecard, que é muito comumente chamado de BSC? Primeiro, porque ele traduz objetivos estratégicos em um conjunto de indicadores de desempenho. E aí eu vou voltar a falar do PDCA. Ou seja, se eu tenho objetivos estratégicos e eu tenho um processo de acompanhamento da minha estratégia, né, se a minha estratégia é monitorada, eu preciso verificar em que nível eu estou tendo sucesso no atingimento desses objetivos estratégicos, o que demanda que eu utilize indicadores de desempenho para acompanhar em que medida esses objetivos estão sendo atingidos. Segundo, que o fato dele ser balanceado, de ele olhar as perspectivas diferentes da organização, ajuda que nós tenhamos alinhamento, foco na implementação da estratégia. Terceiro, porque o Balanced Scorecard ajuda a estruturar o sistema de medição da organização, como eu falei, como um todo, não olhando simplesmente os resultados finalísticos. Permite que nós gerenciemos as organizações com foco nas principais prioridades. E entrega também para a gente uma visão sistêmica com entendimento perfeito das relações de causa e efeito. Né? Ou seja, vocês vão ver mais à frente, eu não vou botar o carro adiante dos bois, não, vou esperar chegar lá. Então, o que significa balanceado? Significa exatamente a perspectiva de todas as partes interessadas. Eu estou olhando para as principais partes interessadas, eu estou olhando, eventualmente, se eu estou falando de uma universidade. Uma universidade ela é importante para os alunos, né? E os alunos são talvez a parte interessada mais importante para a atividade, para o êxito da atividade de uma organização. Você não vai ter uma universidade com qualidade e relevância se você não tiver os alunos como prioridade. A atividade de ensino ainda é a atividade mais nobre de qualquer grande universidade, mas você não pode deixar de olhar para a sociedade como um todo, porque a sociedade, ela, de fato, é quem faz com que existam universidades públicas. Então, a sociedade, com seus impostos, né, que são recolhidos, elas pagam os salários dos servidores públicos. Eu não estou querendo, com isso, aderir a essa medida, às vezes, meio grotesca, que trata, né, faz com que as pessoas se sintam donas dos servidores públicos, o que é bem diferente. Né? Nós, servidores públicos, prestamos concursos, temos a nossa independência, mas devemos corresponder às expectativas da sociedade de uma forma geral. Então, a sociedade não deixa de ser uma parte interessada, porque a sociedade quer alunos bem formados para que eles possam corresponder às demandas técnicas dela, para que eles possam ser contratados, para que eles possam ser eficientes, para que eles possam ser produtivos. A sociedade quer pessoas que tenham níveis de cidadania avançados, porque isso melhora a sociedade como um todo. A sociedade quer, se possível, ter uma melhor relação custo-benefício desse investimento, fazendo com que aquilo que ela investe nas universidades possam gerar em quantidade e qualidade o máximo possível de pessoas formadas e aptas a atuar satisfatoriamente no mercado. Então, o balanceado significa que nós não olharemos especificamente para um determinado grupo, mas para as partes interessadas como um todo. Né? Quando a gente olha de uma forma balanceada, a gente não está olhando somente para esse momento presente, a gente não está olhando somente para os objetivos de curto prazo, a gente não está olhando a estratégia sob perspectiva tática operacional, a gente não está olhando só para os indicadores financeiros, eu poderia melhor dizer aqui, né? A gente está olhando também para os indicadores que são drivers de desempenho, a gente está olhando para o desempenho interno, a gente está olhando para o futuro, a gente está olhando para os objetivos de longo prazo, a gente está olhando para o tático operacional, mas está olhando também para uma perspectiva estratégica.
a gente está olhando para os indicadores financeiros, a gente está olhando para os indicadores de resultados finais e a gente está olhando para o desempenho externo também. Então, ele tem essa visão 360 graus, panorâmica de toda a organização, como vocês irão ver. Tá? Então, quais eram os objetivos do Balance Scorecard quando Kaplan e Norton, que foram os precursores, né, os caras que apresentaram o Balance Scorecard como uma estratégia empresarial, quando eles nos apresentaram o BSC? Eles queriam, fundamentalmente, permitir mecanismos de acompanhamento das estratégias e das ações na organização de uma forma que nós compreendêssemos os diversos componentes a partir de um processo causal. Nós entendêssemos desde a base até o topo o que é responsável, né, para que nós tenhamos, no final, por exemplo, uma lucratividade maior, uma maior satisfação dos clientes, um maior ticket médio, que seria, digamos, o faturamento por cliente. Então, para que esses resultados finalísticos sejam atingidos, o que eu preciso fazer desde a base? Tá? Então, essa visão abrangente é a coisa que mais identifica o Balance Scorecard. Então, além dos indicadores financeiros, que são insuficientes, a gente tem diversos olhares para ativos intangíveis da organização, para as habilidades, para as competências, para o nível de motivação dos empregados, como é que essa motivação é desenvolvida, para como que essa empresa trabalha com a inovação de produtos e serviços, como é que está a imagem da organização, como é que ela se relaciona com os seus clientes, como é que ela procura fidelizar os seus clientes. Então, essa perspectiva é a mais abrangente possível. E quais são as 4 perspectivas mais usuais do Balance Scorecard? Ela começa com aprendizado e crescimento, né, e que responde a essa questão. Para alcançar nossa visão, como vamos sustentar a habilidade de mudar e progredir? Mudar e progredir significa fazer com que as pessoas dentro da organização cresçam, significa fazer com que as pessoas estejam motivadas, que essas pessoas estejam capacitadas, que essas pessoas possam ser inovadoras, para que essas pessoas possam ser plenas em relação à sua capacidade. À medida que você tem uma organização onde as pessoas podem plenizar a sua capacidade produtiva a partir de capacitação, a partir de bem-estar, a partir de motivação, a partir de recompensa, você vai ter melhores processos internos, né? Então, seus processos diversos de gestão do estoque, gestão do conhecimento, gestão financeira, gestão de marketing, todos os seus processos internos eles vão melhorar à medida que essa sua organização ela tem investimento ela coloca como objetivo fazer com que seus colaboradores estejam permanentemente aprendendo e crescendo. Tá? Isso melhora os seus processos internos. Então, melhorando os processos internos, a gente tem condição, aí sim, de satisfazer melhor os nossos clientes. Então, melhores processos internos significa uma entrega melhor para o nosso cliente. E quando a gente consegue, finalmente, entregar aquilo que o cliente deseja, sermos bem avaliados pelo cliente, né? Sermos bem vistos pelos clientes e, eventualmente, fazer com que os clientes desejem continuar a consumir os nossos produtos, desejem continuar a consumir os nossos serviços, a gente traduz isso em um melhor resultado financeiro. Né? Isso gera mais faturamento, isso gera mais lucratividade, isso gera mais ticket médio por cliente. Então, essas dimensões estão absolutamente interrelacionadas. E a gente tem que começar da base para o topo. Né? A gente, de fato, vai conseguir melhorar os nossos resultados financeiros quando nós conseguimos tratar melhor os nossos clientes, quando nós conseguimos compreender e atender melhor as suas demandas. E para compreender melhor as demandas dos clientes e atender melhor os clientes, nós precisamos melhorar os nossos processos internos de negócio. E para que a gente tenha uma permanente melhora dos nossos processos internos de negócio, a gente tem que ter uma organização voltada para capacitar os nossos empregados, motivar os nossos empregados, recompensar os nossos empregados, desenvolver a capacidade inovadora desses empregados, desenvolver uma cultura intraempreendedora dentro da organização. Então, todos esses elementos seguem essa ordem. Né? Então, a gente pode começar de cima para baixo ou de baixo para cima. De cima para baixo, a gente está perguntando como que eu melhoro o meu resultado financeiro? Olha, entregando mais para o cliente.
Como que eu consigo entregar mais para o cliente? Ora, melhorando os meus processos internos. Como eu melhoro os meus processos internos? Fazendo com que a organização seja uma organização que aprende e que cresce. Tá? Então, a organização ela aprende e cresce para melhorar os seus processos internos, para que ele gere satisfação no cliente, para que os resultados financeiros venham. Tá claro, pessoal? Professor, o pessoal está só observando. Tá bom. Então, não sei, ainda Mas responderam que está claro. Então, pronto. Dando continuidade aqui. Respondeu. Vamos lá. Dá uma paradinha. Então, é isso. Então, o aprendizado e crescimento visa desenvolver as pessoas para construir competências e obter excelência nos processos internos, para atender às necessidades dos clientes, para agregar valor e sucesso financeiro e atingir o futuro desejado. Tá? Bom, então, o balanceado, ele procura atender, em geral, essas 4 dimensões. Né? Aprendizado, crescimento, processos internos, clientes e financeira. Mas não é necessariamente, né, atrelado a essas 4 dimensões. Você tem algumas flexibilidades. Por exemplo, se eu estou falando de uma universidade pública, certamente clientes e resultado financeiro não são mais importantes. Nós não somos uma instituição com finalidade lucrativa. Né? Então, a gente vai ver mais para frente, quando a gente fala do nosso exemplo, que a gente tem outras dimensões que são mais importantes do que clientes e a dimensão financeira, quando a gente está falando de uma instituição pública, como, por exemplo, uma universidade pública. Então, se a gente for olhar para a Universidade Federal da Bahia, por exemplo, a gente pode substituir alunos no lugar de clientes e tratar o resultado que a gente tem que gerar como finalístico não como resultado financeiro, mas sim em relação àquilo que a sociedade quer como retorno pelos investimentos que elas fazem, que a sociedade, faz na universidade pública. Então, essas 4 dimensões vão ser as utilizadas para o exemplo que a gente vai utilizar como pano de fundo para compreender melhor o processo de balance scorecard. Tá? Então, além da perspectiva que a gente, das 4 mais tradicionais, que fala de processo interno, que fala de aprendizado e crescimento, que fala de clientes e que fala do resultado financeiro, a gente pode falar de acionista, pode falar de sociedade, pode falar de pessoas, de comunidade, de infraestrutura, de competências, de tecnologia, fornecedor, meio ambiente, produtos. Isso vai depender muito de que organização a gente está procurando apresentar essa estrutura balanceada. Então, se a gente olhar aqui para a nossa universidade, qual é a missão de uma universidade pública? Né? Formar pessoas, desenvolver pesquisas e realizar atividade de extensão. A gente tem um tripé básico que é essencial e que caracteriza a nossa atividade dentro da universidade. Nós ensinamos e formamos pessoas, nós pesquisamos, né, desenvolvendo pesquisas, e nós realizamos atividades extensionistas que estendem a universidade, à sociedade como um todo, e não somente aquele conjunto de pessoas mais diretamente beneficiadas, que são os alunos. Então, são projetos que, eventualmente, vão desenvolver tecnologias sociais para mitigar e resolver o problema de desigualdade do país, para atender a grupos minoritários que passam por algumas necessidades, né? Projetos que podem ser em parceria com empresas para melhorar a competitividade empresarial, projetos que podem se dar com o poder público para que a gente estenda também a nossa capacidade, o nosso conhecimento e a nossa pesquisa para resolver problemas da área pública também. Tá? Então, finalizando, a missão é formar pessoas, desenvolver pesquisas e realizar atividade de extensão em consonância com uma ampla visão das principais demandas da sociedade baiana, como a Universidade Federal desse Estado, privilegiando aspectos como a capacidade técnica, a visão crítica e os valores éticos. Tá? Então, essa é a nossa missão. E o que é a nossa visão? Ou seja, como é que nós nos projetamos e queremos nos enxergar e que nos enxerguem no futuro? É ser visto como centro de excelência acadêmica, tornando-se cada vez mais relevante
para a discussão e a resolução das principais questões que demandam aporte científico e tecnológico no nosso Estado, formando pessoas capacitadas, críticas e socialmente comprometidas, e gerando pesquisas de forma consonante com essas questões. Então, veja aqui que, como universidade pública que somos, não estamos preocupados somente em formar pessoas, né, para serem mão de obra no mercado, mas principalmente que sejam pessoas que se tornem verdadeiros cidadãos capazes de exercer plenamente sua cidadania de forma crítica e de forma socialmente engajada e comprometida. Tá? Então, aqui a gente começa a ter algumas questões que podem nortear esse planejamento estratégico segundo essa missão e segundo essa visão. Então, primeiro, a gente, em termos de aprendizado e crescimento, a gente tem que ampliar a nossa capacidade de criar valor. Né? E criar valor dentro daquilo que é mais importante para a gente como universidade pública e segundo os nossos principais processos. A gente precisa criar valor melhorando nosso capital humano, melhorando o capital informacional, melhorando nosso capital organizacional, né? E, com isso, a gente vai melhorar os nossos processos internos. A gente vai gerar uma melhoria dos custos, a gente vai gerar uma melhoria dos nossos processos administrativos, a gente vai gerar uma melhoria dos nossos principais recursos humanos, que são os docentes e os técnicos administrativos, a gente vai melhorar a gestão da relação da universidade com a sociedade, né? Isso vai se dar a partir da entrega e do resultado desses melhores processos, no aumento do conhecimento dos alunos, nas atitudes dos alunos condizentes com um verdadeiro cidadão, nos valores que vão ser incutidos nesses alunos, na forma de pensar mais criticamente e na possibilidade de que os alunos possam estar interagindo mais fortemente com as questões do mundo real. Então, nos processos internos, para que a gente tenha a melhoria desses processos, a gente pode ter os 4 objetivos estratégicos que estão relacionados aqui. Reconstruir propostas de cursos de graduação e pós-graduação, adequando às demandas atuais, fazendo com que eles estejam mais contemporâneos, mais adequados a uma realidade onde a informação está presente em qualquer hora e a qualquer lugar. Na verdade, por exemplo, eu como professor, eu tenho que atuar muito mais como um curador de informação do que como um único provedor de informação, né? É orientar e dizer, olha, essas informações aqui são as mais importantes e são essas que vão te diferenciar. Então, procure perseguir e chegar a essas informações aqui, porque o acesso a essas informações você tem. O Google está aí, o Google tem tudo. Você clica e você tem qualquer tipo de informação que você queira. Mas direcionar e dizer para você, nesse processo de curadoria, o que é mais importante, o que vai te levar mais longe, é um processo que continua sendo responsabilidade de nós docentes. E aí a gente tem que readequar esses cursos, né, de graduação e pós-graduação para atender essas demandas e esse contexto mais contemporâneo. Depois, em relação aos processos administrativos, desburocratizar e dar mais celeridade ao processo administrativo. Como qualquer órgão público, a gente tem uma burocracia forte, a gente tem processos administrativos que se arrastam, que são lentos, que podem ser certamente melhorados. Desenvolver mecanismos de avaliação e controle da produtividade. Aproximar os problemas da sociedade baiana da agenda de pesquisa e extensão. Então, melhorar essa gestão da relação com a sociedade, por exemplo, fazendo com que a gente tenha uma agência, digamos, de relações interinstitucionais. Qual seria o papel dessa agência de relações interinstitucionais? Seria exatamente olhar para o que a sociedade tem de demanda, sejam empresas privadas, sejam órgãos do governo, sejam empresas do terceiro setor, né, organizações do terceiro setor, melhor dizendo, e trazendo esses problemas mastigados. Se você tem um banco de dados de problemas, você pode ter uma estrutura, por exemplo, nas diversas unidades da UFO, em que você tenha pré-incubadoras, em que os alunos, dentro das disciplinas, podem estar trabalhando com esses problemas, nós, pesquisadores, poderemos estar trabalhando com esses problemas, e, eventualmente, algumas dessas demandas podem ensejar o desenvolvimento de um negócio onde as pessoas possam ganhar dinheiro com uma solução que tem uma escalabilidade, que você vai atender um problema na organização, mas você vai ter centenas ou milhares de outras empresas que poderão se interessar por aquela solução gerada, o que levaria você a empreender e desenvolver uma solução a partir do mercado, uma solução que vai ser ofertada ao mercado. Mas isso requer
que nós nos aproximemos mais desses problemas da sociedade baiana, que esses problemas sejam apresentados de uma forma mais estruturada para que eles virem nosso objeto de pesquisa, de ensino e de extensão. Então, com esses processos internos, a gente vai melhorar a nossa capacitação profissional dos alunos, ajudar a formar alunos com visão mais crítica da realidade e formar alunos com valores favoráveis à construção de uma melhor sociedade. Tá? Mas, para isso, a gente precisa ter processos internos mais bem estabelecidos e atingir os objetivos estratégicos anteriores. À medida que a gente capacita melhor os nossos alunos, a gente forma alunos com visão mais crítica e a gente forma alunos com valores favoráveis à construção de uma sociedade melhor, a gente pode ter demandas profissionais mais correspondidas, projetos e demandas sociais mais bem atendidos e, entre outras coisas, né, já que a gente quer também fazer isso a um custo menor, melhorando a relação com o benefício, reduzir os custos para o aluno formado. Tá? Então, a gente tem, como vocês percebem, diversos objetivos estratégicos, diversos fatores críticos aqui que estão olhados em cada dimensão e que se articulam desde a base até o topo. Para eu melhorar essa relação de custo-benefício, eu preciso entregar alunos que correspondam às demandas profissionais, que tenham maior resposta às demandas sociais. Para isso, eu tenho que trabalhar no conhecimento, nas atitudes, nos valores, no pensamento crítico, promover uma maior interação com as questões reais. Eu tenho que, para isso, fazer com que os cursos sejam contemporaneizados, mais adequados à realidade de formação e das demandas atuais dos alunos. Mas isso será impulsionado também por processos administrativos mais bem administrados, por recursos humanos também mais bem trabalhados e por uma relação mais próxima com a sociedade que me permita enxergar melhor quais são as suas demandas, quais são as suas questões, quais são os seus problemas, de forma que eles possam ser trabalhados na nossa pesquisa, extensão e ensino. Tá? E para que eu consiga ter esses processos melhorados, eu preciso investir no capital humano, preciso investir no capital da informação e no capital organizacional. Alguma questão até aqui, Graça? Algum comentário? Não, professor. João Luz diz o seguinte: professor, boa noite. Na disciplina ADM, H8, teria administração, tivemos uma primeira impressão do que seria a BSC. Agora, com essa disciplina, este conceito seria mais explorado? É uma pergunta. Eu não sei... É João Luz. João Luz. Depois, Vanderlei levantou a mão, vou passar a palavra para o Vanderlei aqui. Mas, João, veja só, a gente está aqui explorando, começamos a falar aqui, tem uns 20 minutos sobre base de scorecard, e vamos até o final da aula falando sobre isso. Aí, ao final da aula, é você quem vai responder, né, se efetivamente, a partir dessas informações que a gente trouxe hoje, né, da discussão que a gente trouxe hoje, se o conceito está sendo mais bem explorado do que o que você viu inicialmente, ou se você, de fato, vai ficar mais ou menos na mesma coisa. Tá? Eu espero que sim, eu espero que, com a nossa conversa de hoje, vocês compreendam perfeitamente o modelo e se sintam capazes, eventualmente, de construir um modelo de BSC aplicado a qualquer organização. Ainda que seja relativamente curto, a gente tem uma certa clareza nesse processo. Não é um processo extremamente complicado. É claro que o mais difícil não é o processo em si, é o conhecimento da organização e daquilo que é importante para cada organização. É o contexto que é mais importante. O processo em si é relativamente simples. Como vocês vão ver aqui, nesse processo intermediário, eu estou identificando temas estratégicos e fatores críticos de sucesso. Então, os temas estratégicos estão em azul e os fatores críticos de sucesso estão nessa caixa meio cinzenta. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho desde a base até o topo. Né? Então, eu posso melhorar uma organização do tipo uma universidade implantando gestão do conhecimento, como a gente acabou de ver anteriormente, antes da gente conversar sobre o BSC. Né? Então, eu posso ter um tema estratégico da organização do conhecimento e o fator crítico de sucesso seria eu conseguir implementar uma gestão do conhecimento de fato. Né? Na hora que eu implemento a organização de gestão do conhecimento, eu posso tratar da capacitação tornando a UFBA, por exemplo, uma organização que aprende.
né? Ela vai ser uma organização que aprende porque ela tem processos mais bem estruturados de gestão do conhecimento. À medida que eu tenho implantação de gestão do conhecimento e me torno, né, faço a UFAS tornar-se uma organização que aprende, eu posso usar essa gestão do conhecimento para melhorar a gestão, valorizando a gestão. O fato de eu ser uma organização que aprende também valoriza a gestão. A organização que aprende, ela vai ter uma capacidade melhor de refletir sobre sua realidade e intervir nessa realidade. E isso pode se dar com a melhoria dos cursos. Os cursos podem ser mais adequados às exigências atuais de formação, né? Então, os cursos adequados às exigências de formação atuais significa que eu vou ter melhor qualidade dos cursos, valorizando a gestão, eu vou ter mais eficiência nos processos, e valorizando a extensão, eu posso ter uma melhor articulação com a sociedade. Aí, essa valorização da extensão vai se refletir lá em cima na sociedade, nas respostas às demandas sociais. A adequação às exigências de formação atuais vai entregar não só uma capacitação profissional, né, uma formação melhor, mas o desenvolvimento da consciência crítica. A consciência crítica certamente está muito atrelada aos valores, e aí eu vou entregar aos alunos uma maior capacidade profissional e um crescimento como ser social, um ser social que tem um pensamento crítico, um pensamento baseado em valores desejáveis para uma pessoa que exerce efetivamente a cidadania. E à medida que eu tenho, né, cursos mais adequados e eu tenho uma valorização da gestão, eu consigo melhorar a produtividade, gerando custos mais otimizados, e tanto a consciência crítica como os valores, como a valorização da extensão, vão fazer com que a universidade responda melhor às demandas sociais e tenha uma presença social mais relevante. Tá? Então, veja que os processos vêm da base. Eu preciso da gestão do conhecimento e da capacitação para melhorar os meus processos internos. Melhorando os meus processos internos, aí sim eu entrego tanto para os alunos quanto para a sociedade aquilo que eles precisam. Alguma dúvida em relação a esse slide, pessoal? Eu estou conseguindo agora acessar aqui o chat. Pronto. O David pergunta aqui para eu abordar sobre o fórum, sobre a atividade de pesquisa, sobre o uso estratégico da TI por órgãos públicos e sobre o estudo dirigido. Tá? A gente pode dar uma olhada assim no fórum. Tranquilo, David. Professor. Diga, esqueci de você, Vanderlei. Tá. Então, só ajudando a gente a ilustrar essa questão dos dados, se eu ia falando e ia fazendo um monte de associações aqui, é que, assim, por mais que a gente, tanto no meio público como no meio empresarial, a questão de você ter esses dados estruturados, ele é muito importante, né? Mas isso que o senhor falava agora há pouco, a questão de curadoria, né? De você ter alguém que domine o conhecimento, que possa interpretar esses dados, que possa correlacionar como as diversas possibilidades, né, que aqueles dados traduzem e de que maneira eles podem interferir na realidade ou a realidade pode acabar influenciando. O senhor falava mais cedo sobre a questão do serviço de segurança, né? E, assim, é necessário, além das informações que você tem ali nos dados estruturados, você visualizar possibilidades outras para ir se atualizando, né, e se aprimorando. Agora há pouco o senhor falava sobre essa questão do ensino, né? Que os dados estão aí, mas a forma como você interpreta e como você direciona isso faz toda a diferença. E, por isso, exige, no caso de quem está gestando essa informação, que tenha cada vez mais conhecimento, domínio sobre as possibilidades, né? Tanto no sentido de influenciar esses dados, mas de que forma esses dados podem traduzir informação para você propor, né, políticas públicas e tantas outras coisas que vai interferir, né, sobre essa realidade. Isso é muito interessante. Enquanto você falava aqui, mano, eu estava pensando um pouco, para não fugir do exemplo da UFBA, que você tratou dessa questão da atualização dos cursos, né? Aí a gente estava falando ainda há pouco, eu falei, olha, se você quiser ter, de fato, uma avaliação dos professores, é preciso que você tenha um processo de avaliação. E esse processo pressupõe que, em um determinado momento, os alunos recebam uma ficha de avaliação e eles preencham essa ficha de avaliação e eles digam como é que foi o professor em relação à cortesia,
em relação a tirar dúvidas, em relação a domínio do conteúdo, né, em relação à frequência, né, em relação a procurar expandir e estar comprometido com o aprendizado dos alunos. Tem diversos aspectos que você pode avaliar. Isso é uma coisa. Aí, no final, você vai ter lá uma nota para aquele professor e vai ter, dizer, ó, esse professor é bom, esse professor é ruim. Mas se eu quiser, efetivamente, compreender melhor todo esse processo de ensino e intervir de uma forma mais decisiva, né, de forma a chegar a adequar os meus cursos a, digamos, exigências mais atuais, talvez isso seja insuficiente, né? Talvez eu precise juntar causa e efeito. Por exemplo, eu sei que o efeito da aula do professor Horácio, né, que deu a disciplina, sei lá, deu uma matéria chamada Estratégia Econômica das Empresas, que deu a matéria Estratégia Econômica das Empresas, ele teve um desempenho apenas razoável, né? Os alunos consideraram que ele é uma pessoa que tem uma relação cortês, mas sentiram um pouco de falta do domínio técnico, sentiram que, em determinados momentos, ele demorou a responder, então a responsabilidade dele foi menor do que eu desejava, etc. Sentiram que, em relação ao conteúdo, esse conteúdo poderia estar mais bem atualizado, sentiram que, em relação ao formato das aulas, as aulas foram um pouco monótonas, foram muito demais expositivas. Isso dá alguma visão panorâmica, mas talvez, se eu juntasse essas informações com um questionário muito bem respondido pelo professor, onde eu colocasse quais foram as atividades envolvidas, como que se deu a distribuição do tempo da disciplina, talvez em relação às temáticas, mas fundamentalmente em relação às atividades. Será que foram, de fato, só aulas expositivas? Será que eu procurei utilizar metodologias ativas de ensino? Será que eu procurei fazer com que houvesse contextualização com questões externas? Então, tem uma série de aspectos que eu poderia levantar sobre o tipo de aula para avaliar em que medida determinadas práticas do professor em sala de aula levam a uma melhor satisfação dos alunos, né? Pode ser que tenha professores que sejam extremamente competentes na sua área de ensino, que tenham um domínio fantástico da disciplina e que sejam piores avaliados do que professores que têm um domínio menor da sua área de ensino. Mas isso pode se dar por características específicas da relação professor-aluno, que envolve não só o método, mas o método em função do que cada aluno entende. Então, na hora que eu tenho, digamos, uma descrição melhor do que aconteceu e tem o resultado, eu consigo melhor relacionar causa e efeito. Então, o papel, né, do cara que é um gestor, por exemplo, um gestor do departamento de administração, que é responsável exatamente pela melhoria dessa qualidade do ensino, fazer com que não só haja melhoria, como conformidade em relação às práticas dos professores, que os docentes possam performar o melhor possível. Esse cara é responsável por isso. Então, se ele, como gestor, quer intervir nessa realidade, ele precisa compreender efetivamente quais são as informações que ele precisa ter. Com aquele relatório que eu recebo dos sistemas e com a avaliação que se dá, isso é suficiente para que eu entenda qual deve ser a dinâmica do curso, para que eu possa adaptar e melhorar esses cursos continuamente? Talvez não. Isso pode me ajudar, eventualmente, a excluir o professor que está numa disciplina e ele não vem se dando muito bem, tem tido problema com os alunos, eu vou redirecionar esse cara para outra disciplina. Aquele professor, por sua vez, está tendo um desempenho superior, eu vou dobrar a carga dele horária em relação a essa disciplina, ele vai ficar com as duas turmas, porque ele performou muito bem, mas, eventualmente, vários professores vão continuar a usar a mesma metodologia. Essa metodologia pode não ser a mais adequada, essa metodologia pode ser mais aderente a outro tipo de perfil de aluno que não aquele da Universidade Federal. Então, quando eu sou um decisor que sei exatamente o que eu preciso de informação para melhorar o meu processo decisório, para eu intervir, né, de forma efetiva numa realidade, para, por exemplo, garantir uma qualidade superior dos cursos, eu vou ter que ser essa pessoa que vai exercer esse papel, como você falou, Vanderlei, de curador da informação, né? De determinar que tipo de informação ali é a mais importante que eu preciso ter para tomar essa decisão de fazer do meu curso de administração, do meu curso de administração pública, do meu curso de secretariado executivo,
os melhores cursos possíveis dentro daquilo que eu tenho, né, de capacidade técnica dos professores, disponibilidade dos professores, mas plenizando, né, tornando o mais pleno possível a capacidade de cada um. Mas, para isso, eu vou... a matéria de Bloom foi muito bem avaliada. Não foi muito bem avaliada por quê? Porque ele é um cara que tem uma capacidade de gamificar as aulas dele. Então, ele gamifica, ele vai lá, faz atividades com os alunos estão o tempo todo interagindo, eles se sentem extremamente motivados porque eles gostam de participar desses joguinhos que acontecem durante a aula, e isso mantém a atenção dos alunos do começo até o fim. Tá? Então, vamos procurar fazer com que, dentro do possível, as atividades sejam mais gamificadas, né? Existem trabalhos que são colocados que demandam muita interação com empresas de fora. Talvez isso seja uma forma de aprendizado. As pessoas ralam para caramba porque tem que fazer pesquisa de campo, mas, no final, elas se sentem recompensadas por isso. Elas sentem que o aprendizado foi superior. Mas aí eu preciso de informações que não são somente essas avaliações que existem atualmente são capazes de me dar. Tá? Eu não sei se... Você me lembrou, tem uma frase de Einstein que ele fala que o conhecimento não está no encontrar as respostas, mas em fazer as perguntas certas, né? É mais ou menos nessa linha aí. Mais ou menos essa linha aí. O gestor é aquele cara que faz as perguntas certas, ele vai demandar as informações corretas, né? Eu acho que, quando a gente está numa disciplina que se chama decisão e informação, é isso que é importante, né? O cara que é decisor ele tem que saber o que leva ele a qualificar o seu processo decisório, né? Tomar as decisões com base em fatos e dados, sendo possível. Beleza, Vanderlei. Então, aqui, dando continuidade, a gente tem aqui alguns fatores críticos de sucesso, com objetivos, com indicadores e com iniciativas. Eu faço só essa seta aqui para mostrar que os indicadores, em geral, estão mais associados aos objetivos. Os indicadores, você tem fatores críticos de sucesso, objetivos, indicadores, né? Esses indicadores, você tem metas, e essas metas, para serem atingidas, elas têm iniciativas e ações, né? Então, é uma forma de você desdobrar esse processo. Então, começando aqui da base, começando da parte de baixo, né, o fator crítico de sucesso para essa universidade UFBA que a gente está querendo é implantar a gestão do conhecimento e tornar-se uma organização que aprende. Então, para que eu atenda a esses objetivos, a esses fatores de sucesso, eu vou ter os seguintes objetivos. Eu vou investir na estruturação da informação e vou incentivar o aprendizado permanente. Para medir o investimento na estruturação da informação, eu vou ter um indicador aqui que é o percentual de instituições da UFBA que aderiram ao sistema de gestão do conhecimento. Eu vou monitorando. Eu tenho 32 unidades de ensino, se 16 já aderiram ao sistema de conhecimento, estou dizendo que 50% já estão com um investimento maior na sua estruturação da informação, porque já estão trabalhando com gestão do conhecimento. Isso aí eu estou falando de uma forma genérica. Eu posso ter, digamos, um conjunto de etapas e de maturidade para essa gestão do conhecimento aqui, e posso ter um percentual de atingimento desse nível de maturidade média dentro das organizações. Eu posso ser mais rigoroso em relação a isso, né? Aí, para incentivar o aprendizado permanente, eu posso ter um indicador percentual de custo da UFBA com benchmark realizado. Então, assim, eu, como escola de administração, posso ter um processo de benchmarking, de estar pesquisando o que outros cursos de administração, os mais bem avaliados do país, andam fazendo, né? A FGV, o INSPER, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e assim por diante. Então, eu tenho um percentual de curso que tem um benchmark, porque isso gera um processo de aprendizado permanente. Ou então, eu posso promover, né, um benchmark interno e posso ver que percentual de cursos da UFBA que participam desse benchmark interno. Que aí eu não estou olhando para fora. Mas, por exemplo, eu posso estar olhando para os meus processos de gestão, aqueles grupos que eu falei, a área de comunicação, a área de estágio, a área de apoio, né, a área de gestão de pessoas. Elas são replicadas em cada unidade. Eu posso ter um benchmark interno onde frequentemente as pessoas que atuam no mesmo setor, na mesma área, nas diferentes unidades, elas apresentam o que fazem, elas discutem o que fazem, elas discutem os seus problemas
e elas identificam melhores práticas que podem ser transversalizadas e replicadas em outras unidades. Tá? Então, para investir na estrutura de informação, eu posso criar uma estrutura informatizada de suporte de gestão de conhecimento, eu posso realizar o benchmark externo, eu posso realizar o benchmark interno, e isso aí se desdobra com outros fatores críticos de sucesso acima, no nível dos processos internos, no nível dos alunos e no nível da sociedade, sempre com essa lógica de fatores críticos de sucesso desdobrados em objetivos, que vão ter seus indicadores e que, a partir, né, das suas metas, vão implicar em iniciativas. Eu vou tentar correr um pouquinho mais, porque as pessoas ficaram com dúvidas em relação ao fórum e eu quero tratar dessas dúvidas. Então, aqui, visão e estratégia, traduzidas em objetivos estratégicos, monitoradas por indicadores, que são associados a metas. Essas metas são alavancadas por iniciativas que estão desdobradas em ações. Tá? Então, você tem um processo top-down que desce da estratégia e que chega até as ações que vão levar ao sucesso dessa visão, né, e da execução da estratégia, passando no meio do caminho pelos objetivos estratégicos, pelos indicadores, pelas metas e pelas iniciativas. Então, aqui, já fora, né, do exemplo que a gente estava utilizando, né, da universidade, eu posso ter, né, na área de aprendizado e crescimento, a capacitação de pessoas e a aquisição de competências pessoais. Tá? Então, dentro dos objetivos estratégicos, eu vou ter aqui treinar e equipar o pessoal, né, com objetivo estratégico, maior motivação do pessoal, ou seja, motivar o pessoal. E aí eu vou ter como indicador a produtividade do pessoal e a melhoria do clima organizacional como uma proxy, como uma forma de medir essa motivação. Né? Quanto melhor o clima organizacional significa que as pessoas estarão mais motivadas. Eu posso estabelecer para esses indicadores duas metas aqui. Né? Então, para a produtividade do pessoal, um aumento de 10% na produtividade. Né? Para melhoria do clima organizacional, eu poderia ter também uma base, uma referência, desculpem aqui está errado, uma melhoria percentual daquele clima organizacional em relação à última avaliação. Tá? E eu posso ter como ação, para treinar e equipar o pessoal, eu posso implantar uma universidade corporativa dentro de uma organização, eu posso aumentar o nível de treinamento, isso como ações concretas para que as metas sejam atingidas. Né? Então, em termos de processos internos, eu quero ter excelência na produção. Então, para ter excelência na produção, eu quero melhorar a qualidade da fabricação e eu quero ter mais eficiência. Eu posso ter como indicador o percentual de produtos fabricados sem defeitos. Eu posso ter como meta a melhoria de 30% ou uma redução de 30% nesses produtos sem defeitos. Tá? E como ação para chegar à melhoria, né, desse número, desse indicador de produtos fabricados sem defeitos, eu posso adotar um programa de qualidade total, eu posso adotar um programa de produtividade e assim por diante. O importante é você olhar que no Balanced Scorecard você tem uma visão muito integrada da organização a partir de duas visões. Primeiro, porque você adota as perspectivas de que uma organização, para melhorar os seus processos internos, ela precisa ter, né, uma capacidade de aprender e de crescer. Para atender os seus melhores clientes, ela precisa melhorar os seus processos internos. E para chegar ao seu melhor resultado financeiro, ela precisa melhorar a sua relação e entregar mais aos seus clientes. O que significa, olhando na outra perspectiva, que o resultado financeiro é consequência da melhor relação com os clientes são melhor atendidos porque os nossos processos internos são melhores e os processos internos são melhorados porque a organização aprendeu a aprender, né, e a crescer, fazer com que as pessoas tenham crescimento dentro das organizações. Tá? Então, essa é uma perspectiva. Ela é integrada porque ela vai da base do aprendizado de crescimento até a visão financeira, ou do aprendizado de crescimento até a sociedade, se a gente estiver falando da universidade. E ela é integrada também porque ela vai desde a identificação de fatores críticos, né, e de objetivos estratégicos até a formulação de indicadores, metas, iniciativas e ações. Tá? Então, é uma perspectiva ampla, né, da organização, que é facilitada exatamente
por essa integração inicial entre as perspectivas. Olhar para a base da organização, ou seja, como é que a organização adquire as competências necessárias e ela se torna uma organização que aprende e cresce o tempo todo, né? Como que isso daí vai influenciar na melhoria dos meus processos internos? Como que os meus processos internos vão entregar mais aos meus clientes? E como que, à medida que eu entrego mais para os meus clientes, eu tenho resultados financeiros superiores? Tá? Então, aqui, né, essa relação causa e efeito, ela é um aspecto muito importante quando a gente fala do BSC. Então, aprender, eu desenvolvo a liderança e talentos para otimizar a minha eficiência administrativa, que faz parte da melhoria dos meus processos internos. Eu desenvolvo a liderança e talentos porque eu quero buscar uma excelência operacional, né? Eu recruto e retenho colaboradores qualificados para buscar excelência operacional. E à medida que eu tenho uma excelência operacional e uma melhoria da eficiência administrativa, eu tenho serviços com preços mais competitivos para os meus clientes, eu tenho clientes mais satisfeitos, que levam a uma maior rentabilidade. Então, a relação causa-efeito se estabelece da base até o topo, né? No processo bottom-up, que vem lá de baixo, do aprendizado até a dimensão superior, seja ela financeira, seja ela sociedade. Então, essa relação de causa-efeito, ela é muito clara. E aqui, pessoal, acho que já quase chegando ao final, eu tenho um mapa estratégico aqui com tudo que faz parte, né, desse olhar para uma organização a partir do BSC. Então, eu tenho meu diagrama de relação de causa e efeito entre os objetivos estratégicos, que vão desde a base até o topo. E aqui eu estou usando como exemplo, por exemplo, uma empresa de aviação. Tá? Então, aprendizado significa uma melhor articulação, um melhor alinhamento, uma melhor sintonia entre o pessoal que trabalha em terra. Esse pessoal que trabalha em terra, ele vai melhorar o processo interno, fazendo com que haja uma rápida preparação em solo. Então, isso daqui é um tema estratégico que é eficiência operacional. Tudo que está descrito aqui nessa relação causa e efeito diz respeito a melhorar a eficiência operacional e preocupado fundamentalmente com o fato da preparação em solo. Porque um avião, né, ele precisa estar voando para poder pagar os seus custos de leasing. Quanto mais tempo ele perde em terra, mais prejuízo. Então, menos assim, tempo em que ele não está ganhando grana. Tá? Então, quanto mais rápido for essa parada em solo, quanto mais ele conseguir reduzir o tempo dentro de uma escala, por exemplo, né, mais eficiente ela vai ser. Então, isso vai requerer um melhor alinhamento, ou seja, o pessoal de terra vai ter que estar mais entrosado para que haja uma rápida preparação de solo, para que os clientes tenham seu voo atendidos no tempo, sejam pontual, para que ele possa ofertar preços mais baixos, para que ele possa ter mais clientes, para que ele eventualmente possa ter menos aviões, para que isso interfira na sua rentabilidade. Tá? E aqui eu tenho, nesse quadradinho aqui à direita, nesse retângulozinho, o objetivo, que é rápida preparação em solo, o indicador, que é o tempo de pouso, a meta seria 30 minutos, né? A partida pontual, ela é considerada dentro de um intervalo de 90% desse valor aqui. A iniciativa é um programa de otimização da duração do ciclo. Então, eu digo qual é o indicador, digo qual é o objetivo, digo como é que ele vai ser medido e digo qual é a iniciativa para que eu possa atingir. Tá? Está meio lento, de vez em quando eu passo aqui, ele fica numa lerdeza. Então, já falamos aqui dessa relação causa e efeito, né? Acho que já exploramos bastante. Aqui a gente tem alguns exemplos de indicadores. Se a gente estiver falando da perspectiva financeira, tem indicador de lucratividade, indicador de retorno sobre investimento, o famoso ROI, indicador de valor econômico agregado, o EVA, né? A margem bruta, o EBITDA, o índice de crescimento da receita, o índice de redução de custos, o índice de redução de despesas. Se eu estou falando da perspectiva do cliente, eu tenho o índice de satisfação de clientes, o índice de participação de mercado, o índice de captação de novos clientes, a posição no ranking no mercado de atuação, o índice de retenção de clientes, o ticket médio de vendas,
o índice de recompra, né, clientes que vão e que retornam para fazer uma segunda compra. Na perspectiva dos processos internos, eu tenho giro de estoque, índice de desperdícios, índice de reclamações, tempo médio de espera para atendimento, entre outros aqui. E, finalmente, no aprendizado e crescimento, eu tenho rotatividade, absenteísmo, competências, retenção de talentos, prontidão da informação, uma série de indicadores que ajudam a gente a monitorar o quanto que aquela empresa ela está aprendendo e crescendo, o quanto que ela está organizada para ser uma organização que está permanentemente proporcionando aos seus colaboradores aprendizado e crescimento. Certo? Então, era isso aqui, pessoal, que eu teria para falar de gestão do conhecimento e de Balance Scorecard. E aí eu queria, antes de responder a questão do fórum, né, porque eu teve uma questão aqui para a gente complementar, perguntar a João Luiz se o conceito foi mais bem explorado ou se, na verdade, eu acabei sendo meio repetitivo em relação ao que vocês já tinham visto na disciplina ADNH 88. João Luiz está aí ainda? Não manifestou, não, professor. Sim, ele respondeu, ficou mais claro. Beleza. Bom, alguma questão, pessoal, em relação à gestão do conhecimento, em relação ao Balance Scorecard? Se não tiver, aí a gente dá uma olhada no fórum para eu tirar a dúvida que vocês colocaram aqui para mim. Beleza? Não, né? Então, vamos lá. Qual foi a questão exatamente em relação ao fórum? Deixa eu ver aqui se eu recupero. Professor, no final de David Pomponete. Professor, no final da aula, poderia abordar sobre o fórum, sobre atividade de pesquisa, sobre o uso estratégico da TI por órgãos públicos, sobre estudo dirigido? Você está com essa questão aí? Você poderia falar, David, compartilhar aqui com a gente? Professor, boa noite. Boa noite. A maior dúvida é sobre o projeto mesmo. Certo. A atividade de pesquisa. Aí eu pedi para o senhor falar sobre o fórum, porque aí é mais no conceito daquilo que o senhor deseja que a gente dê a nossa contribuição. Mas a minha maior dúvida é mesmo sobre a pesquisa do uso estratégico da TI para os órgãos públicos. Tá, você consegue repetir aí o enunciado, que eu não estou com ele aqui na minha mão agora, mas Deixa eu abrir ele aqui. Eu estou logado aqui. Uma pesquisa sobre o uso estratégico da TI para os órgãos públicos. Aqui diz o seguinte: agora vocês estão sendo convidados a colocar em prática o que aprenderam sobre o alinhamento entre a estratégia de negócio e a estratégia de TI. Com base na discussão realizada no fórum, alguns órgãos públicos têm feito da tecnologia da informação um importante aliado para a viabilização de suas estratégias de negócio. Nesta atividade avaliativa, vocês devem realizar uma pesquisa na internet sobre o uso estratégico da TI para os órgãos públicos, identificando os seguintes aspectos principais: quais as principais estratégias de negócio deste órgão e como a TI vem sendo utilizada como instrumento de viabilização à melhoria da gestão pública. Organize-se em duplas. Sugerimos que vocês escolham uma secretaria municipal, estadual ou um ministério, uma universidade, um hospital público ou qualquer outra instituição pública. Observem que vocês devem obter informações sobre a estratégia de negócio, a estratégia de TI e como essas dimensões se relacionam. Deste modo, vocês deverão deixar claro nas respostas como os sistemas de informação identificados se vinculam aos objetivos estratégicos estabelecidos para a organização. A princípio, vocês podem considerar que essa atividade é complexa, mas temos certeza que darão conta do desafio. Se tiverem dúvidas, peçam ajuda aos seus colegas ou ao tutor. Aí o senhor finaliza: este exercício é importante, pois permitirá que compreenda
uma estratégia de TI só é feita se estiver atrelada a uma estratégia de negócio da organização. Elabore um texto como resultado de pesquisa. Ele não deve ultrapassar 2 páginas. Não é necessário inserir elementos pré-textuais na primeira página. Coloque em título, composição de equipe e, em seguida, insira a escrita. Observem lá em plano de aprendizagem e atividades os critérios de avaliação dessa atividade. Beleza. Acho que já deu para situar. Então, na verdade, é o seguinte. Por exemplo, se você pegar a Escola de Administração, a Universidade Federal da Bahia, né, ela tem lá o seu plano de desenvolvimento institucional. Nesse plano de desenvolvimento institucional, tem lá 10 objetivos estratégicos. Então, seria, por exemplo, olhar para esses objetivos estratégicos, né, os objetivos estratégicos, em geral, eles dão conta de intenções de melhoria das organizações. Então, a organização estabelece objetivos estratégicos, geralmente colocando intenções, né, não diria de ações, mas intenções de aspectos em que ela se vê melhor à frente, né? Então, esses objetivos estratégicos são, digamos, problemas que a organização quer superar, melhorias que ela quer atingir, né? Reformulações que, às vezes, são necessárias para se adequar à mudança de contexto, né? Então, e como que, para atingir esses objetivos estratégicos, a TI se colocou como aliada? Por exemplo, a gente usou o exemplo da área de segurança pública. As organizações que trabalham com a área de segurança pública estão cada vez mais preocupadas com informação, né, e com o uso da tecnologia da informação. Então, um objetivo estratégico da Polícia Militar baiana, se você for pegar a lista de objetivos estratégicos dessa organização, com certeza vai ter alguma indicação de reforço na área de inteligência, né? Fazer com que a polícia aprimore a sua atividade de inteligência. E para aprimorar a atividade de inteligência da Polícia Militar, é impossível sem o uso de tecnologia de informação. Não sei se vocês já viram, mas em alguns carnavais mais recentes, né, antes da pandemia, antes de 2022 e 2021, tiveram algumas pessoas que foram presas por conta de reconhecimento facial. O cara apareceu na câmera, né, que estava de monitoramento, e ele foi identificado porque existia numa base de dados uma lista de suspeitos com as características. Na hora que aquele cara aparece, dá um match, né, dá um encontro com a base de dados, e esse cara identificado ali, ele foi preso em algumas situações. Então, esse sistema de informações de inteligência permitiu, né, a ação rápida da polícia no carnaval para a prisão de alguns desses criminosos que estavam sendo procurados. Então, eu dei um exemplo. Você tem um objetivo estratégico, que é a melhoria do uso da inteligência, e o aplicativo de reconhecimento facial integrado a uma base de dados com características dessas pessoas, com os retratos, né, com o nível, com certeza, com o uso de inteligência artificial para você identificar que aquela pessoa que aparece na câmera é aquela pessoa que está na base de dados, é que permitiu o atingimento desse objetivo estratégico de melhorar o uso da inteligência. Então, professor, então só para compreender melhor, a gente faz a escolha do órgão, né, da autarquia, enfim, e aí a gente aborda dessa forma como o senhor colocou aí, as estratégias que é usada no órgão e aquilo que o TI ainda pode viabilizar no caso de melhoria, é isso? Agora, isso a gente faria isso em um texto dissertativo, num modelo redação mesmo? É um texto dissertativo simples, como eu falei, 2 páginas. Agora, o meu processo de pesquisa seria outro, né? Eu, por exemplo, se eu fosse pesquisar na internet, eu usaria termos como uso estratégico da TI na gestão pública, ou no Google Acadêmico, alguma coisa assim. Porque se você escolher um setor e você for pesquisar, né, um setor ou uma qualquer do governo, você pode ser que você não encontre esse caso.
Então, seria um processo mais assim de uma mineração mais ampla, né? No sentido de que você tenha mais oportunidade, é como se você estivesse procurando uma pepita de diamante num território maior. Então, eu vou procurar num território maior para verificar aquele que me atende a isso. Ou seja, eu preciso de um caso onde eu tenho os objetivos e eu tenho o uso da TI para poder juntar uma coisa com a outra. Porque, às vezes, eu posso ter lá uma descrição de uso da TI na gestão pública, que você vai encontrar os borbotões, vai encontrar a rodo na internet, não vai ter nenhuma dificuldade, mas essa ligação, né, de, tá bom, beleza, eu tenho esse aplicativo aqui que foi desenvolvido para atuar na Secretaria da Agricultura, para atuar na Secretaria de Ciência e Tecnologia, para atuar na Secretaria de Administração, mas para atingir que objetivo estratégico, né? Em que medida esse aplicativo serviu para resolver um problema, para melhorar um processo, né? Para atingir um resultado desejado para essa organização. É isso que é importante, é a relação entre causa e efeito, ou seja, na verdade, a solução tecnológica como uma resposta a uma demanda trazida por um objetivo estratégico que se deseja atingir, certo? Então, qualquer caso em que você tem uma relação de um objetivo estratégico com uma tecnologia que veio para levar ao atingimento desse objetivo estratégico, é válido. E aí você vai descrever rapidamente assim, qual é a solução tecnológica e por que o objetivo estratégico é atingido com a solução tecnológica. Ficou claro, David? David? Ficou sim, professor. Ficou claro, sim. Pronto. Professor, será que essa aula pode ser disponibilizada? Essa aula foi gravada? Eu acho que não. Sim. Foi? Ah, então. Então pode. Então, pronto. Então pode ser disponibilizado assim. Tranquilamente. Então, era isso, pessoal. Assim, mais uma vez, um prazer enorme. Selma, o pessoal é todo do interior, não é? Da turma? Não estou te ouvindo. Salvador também. Em Salvador também. Ah, então. Pessoal, quem é de Salvador, ou quem eventualmente estiver aqui em Salvador terça-feira, eu gostaria de fazer um convite. Eu vou estar na Bienal do Livro, na terça-feira, às 17 horas, no Centro de Convenções de Salvador, fazendo um debate com o professor Francisco Teixeira sobre meu novo livro, chama O Tempo Espelhado. Ele está sendo lançado nessa Bienal. Vai ser um debate inteiro com o professor Francisco Teixeira, com mediação de Aninha Franco. E, nesse livro Tempo Espelhado, só uma curiosidade para vocês. Que fala de um personagem que tem a sua vida trifurcada. O que é uma vida trifurcada? Ele está diante de uma situação banal da vida dele e ele tem a possibilidade de escolher entre 3 opções. Só que o livro se desenvolve como se ele tivesse seguido cada uma das opções. Então, o Felipe, que é o personagem, ele passa a ter 3 vidas em paralelo que são apresentadas e desenvolvidas, né? E essas vidas em paralelo, elas vão contando a história política do Brasil de 1982 até 2002. E o livro termina no dia 28 de outubro de 2002, exatamente depois da primeira eleição do presidente Lula. Tá? Então, assim, para quem gosta um pouco de história de política, o livro não é um livro sobre política, é um livro romanceado. Personagem com sua vida, com suas dificuldades, com seus problemas, com seus percalços, com seus momentos de lazer, com suas dificuldades, com romance também, mas que é utilizado para olhar sobre diferentes perspectivas, porque em função dessa trifurcação, aí vou dar um pequeno spoiler, o Felipe, um se torna sociólogo, o outro se torna escritor e o outro se torna engenheiro. Então, eles abordam essas situações das conjunturas políticas a partir de diferentes perspectivas. Então, se alguém daqui puder aparecer lá, vai ser muito bem-vindo, vou ficar muito contente de vê-los lá e, por favor, se forem, Carla está dizendo, a Aninha Franca é excelente, ela me deu 2 livros lá, pô, que legal, Carla. Então esses livros que eu estou escrevendo agora, eles são na verdade, a editora que está lançando. Mas eu tenho meu livro anterior, se alguém aparecer lá, eu levo meu livro anterior e
e dou um dos meus livros anteriores para quem aparecer lá. Tá? Vai ser muito, muito bacana ter esse contato com vocês. Obrigado aí pelos comentários. Tá? É um prazer, mais uma vez, estar com você. Terça-feira, dia 15, às 17 horas, Carlos. Obrigada, professor. Boa noite a todos.